O profeta Mirim, Miguel Oliveira, foi ameaçado de morte nas redes sociais. Isso aí é o extremo. Isso é muito estranho. Esse povo está muito louco da cabeça. Esse é o caminho errado. Não se pode fazer isso com ninguém. Se for para alguém ameaçar de morte, querer matar alguém porque acha que esse alguém está se dando bem ou está ludibriando alguém, vai acabar matando metade do Brasil. Então, isso aí é o extremo. Não é esse o caminho. Olá, sou o pastor Frank Lima e você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba diariamente o nosso conteúdo, que vem recheado de informações, de notícias e um toque de abrir a mente das pessoas para pesquisar mais, para estudar mais e se familiarizar com o mundo que nós estamos vivendo, principalmente o mundo gospel. Tem gente que me ameaça até de morte. Tomar muito cuidado para não confundir ministério com infoproduto. Vocação e chamada é uma coisa muito complicada aos olhos de pessoas que não entendem. Olá, gente boa, olá, gente de Deus, olá, gente bonita. Eu sou o pastor Gideone e hoje eu quero te agradecer pelo alcance, pela audiência, por cada inscrito que tem cada dia mais crescendo. Estamos chegando a quase 2.000 inscritos. Estamos batendo recorde de visualizações graças a você que nos acompanha. Eu separei aqui alguns pontos da entrevista e aí eu quero compartilhar contigo e vamos pensando, vamos refletindo, né? Conforme o nosso irmão Miguel e o pastor César Cavalcante, eles vão dando, pastor César fazendo as perguntas e o menino respondendo. Como que você lida com as pessoas que falam mal de você, assim, mais barbaridade? Como que você, com 14 anos, você está lidando com isso? Eu vi um vídeo seu uma vez que você estava pregando, que você disse assim, tem um monte de gente só fala mal, tal, eu tenho só tantos anos. Como é que está sendo isso para você, cara? Jesus teve essa perseguição. Por que eu não vou ter? Entendeu? Então, assim, tem pastores que têm... Pastores, pessoas que têm vontade, têm alegria de dizer, olha, cara, não leva ele aí. Não deixa ele pregar aí. Olha, cara, ele é de má índole. Ele é mais disso aqui. Então, assim, por simples fato da pessoa não gostar. Então, as críticas, como que eu lido com as críticas? Da mesma forma que Jesus lidava com os fariseus. Entendeu? Uma coisa é você não acreditar, uma coisa é você não concordar. Eu não concordo, eu guardo para si. Eu posso expor a minha opinião. A internet me dá essa liberdade e a justiça também. O que eu não posso fazer é simplesmente me levantar com uma ira, com uma raiva da pessoa e perseguir ela. Entendeu? E você tem pessoas que perseguem nesse nível? Com certeza, com certeza. Com toda certeza. Como eu já disse em alguns vídeos na minha rede social, na internet, tem gente que me ameaça até de morte. Cara, e por quê? Exatamente é o motivo que nós estamos tentando descobrir. Porque eu estou no altar, porque eu tenho 14 anos. Ah, mas ele não pode pregar. Ele deveria estar jogando, como eu recebo muitos comentários assim, ele deveria estar jogando um PlayStation, um futebol. Eu deveria sim, com toda certeza. Só que, o César, a gente entende uma coisa, cara. Vocação chamada é uma coisa muito complicada aos olhos de pessoas que não entendem. Entendeu? Você Então, assim, tem... Que rede de apoio você tem? Tipo assim, emocional. Você falou que pregou, sua mãe se converteu, sua mãe é da igreja. minha mãe é da igreja. Como que é você nessa parte aí? Que rede de apoio você tem em casa para isso? Em casa, minha mãe é uma mulher de fé, uma mulher de oração. Agora, rede de fé, rede de apoio, primeiro é minha igreja. Aliás, primeiro é Deus, segundo a minha igreja. Terceiro, meu pastor presidente. E quarto, o povo que eu tenho. Os 1.100.000 seguidores que me acompanham nas redes sociais. Pessoas que querem o meu bem, diz Miguel, vai nessa força, vai nessa fé. E quinto, os amigos que me dão palavra, que me aconselham. Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém chega aonde eu estou com 1.100.000 seguidores. Eu não consegui chegar a isso aí de um salto do dia para a noite. Cara, o sábio é aquele que ouve, é aquele que aprende. Não é aquele arrogante que diz, eu sei, você está errado. Então, assim, aponte o texto bíblico que eu errei, a mensagem que eu errei, que com certeza, como um humilde pregador,
eu irei me retratar. Agora, é uma covardia. Eu tenho essa oportunidade. É uma Fica à covardia. vontade, Miguel. É uma covardia, entendeu? Paulo mesmo disse, quando eu era menino, agi como menino, pensei como menino. Hoje não, hoje eu amadureci. Então, assim, cara, será que esses pregadores que tanto me criticam, será que na história, na trajetória que a Bíblia diz, eles nunca erraram? Eles nunca tiveram erro? Então, pô, cara, é momento da gente tirar a vara de ensinar e colocar o óculos de aprender, entendeu? De entender também que todos nós somos alunos, entendeu? E aqueles que estão aptos para ensinar é aqueles que têm bagagem de história. E mesmo assim erram, como todo ser humano erra, pastor César. Cara, o que eu percebo aqui é que o pastor César está muito desconfortável. Como eu acompanho muito o pastor César Cavalcante, eu vejo os debates, eu vejo até mesmo essa conversa entre amigos, às vezes são bem acalorados, mas ele estava respeitando ali de forma bem... Acho que respeitando a idade, né? Respeitando o garoto, não o pregador. Você admira? Quem você tem como modelo? Quem que você ouve? Ao contrário de muita gente, eu sempre assisti o pastor Marco Feliciano, sempre. Tanto que eu conheço todas as mensagens do pastor Marco Feliciano. Eu tenho um DVD lá em casa, acho que mais de 10 anos esse DVD. É o Dia da Aprovação, acho que é de 1909, vai bolinha, que é no Gideões. O pastor Marco tá com um casaco branco, uma mensagem que, cara... Então, o pastor Marco, eu cresci ouvindo o pastor Marco. Então, depois, claro que a gente vem a outras referências. Pastor Você Eliseu, ouvia a mesma mensagem várias vezes e tal? várias vezes. Dia da Aprovação, se eu ouvi 20 vezes, é pouco. Amor, eu já fui do Ministério de Madureira. E Você ainda é da Madureira. Que você do é uma Pastor nossa Marcinho, você é da uma Madureira, extensão nossa. É. Assembleia de Desenvolvimento Profético. Pastor Marcinho é amigo. Você está lá há quanto tempo? No Pastor Marcinho, vai fazer mais de 1 ano e pouco meses já. Agora o pastor Marcinho eu conheço desde os meus 4 anos de idade. O pastor Marcinho me pegou no colo. Você é de Carapicuíba, né? Sou de Carapicuíba, nascido e criado em Fica Carapicuíba. mais perto ali. É. E você participa da igreja local, Miguel? Tipo assim, você tem... Com Tá certeza. sempre lá? Tá? Com certeza. É uma crítica que eu faço ao pessoal. Porque eu sou dizimista, tomo ceia, eu participo dos cultos, tenho pastor, sou mentorado. E tem muita gente crítico de internet que não tem pastor. Por exemplo, teve uma fala minha que repercutiu muito, que eu disse no culto. Jesus é meu pastor. Eu peguei e falei, tá amarrado. Não no sentido espiritual. Eu tô falando no sentido ministerial. De ter uma igreja, né? Tem gente que não tem pastor, cara. Não tem igreja, não tem ministério. Entendeu? Tem um monte de itinerante aí ó, que prega Brasil afora e fala assim, ó, eu não tenho pastor, eu não tenho igreja. Cara, é pipa voada. Então você tem Não igreja, tem punk, digamos assim, na minha linguagem, não tem punk profético. Não tem punk ministerial. O cara tá uma vez por mês na Santa Ceia, num domingo, dizer assim, não, hoje é dia de eu congregar. Hoje é dia de eu ouvir a palavra, de ser pastoreado. Ovelha que não tem pastor, ela fica solta ao rebanho. Come todo tipo de grama. E quando não tem grama, come lama. Então, assim, é necessário ter ali um curral, pastoreio, para você que é ovelha. Você pode ser o que for, ter o seu punk ali pastoral. E você tem, mas nessa agenda agora não tem como você ter algum tipo de frequência. Trabalho na igreja local, não, né? Então você não, vai... Não, porque cada claro, dia tá num lugar. Eu tenho... Quando que você se tornou uma pessoa muita gente conhecida, assim, cara? Tipo assim, que... Setembro do ano passado. Pouco tempo. Pouco tempo, faz 8 meses. Eu fui no podcast, contei minha história, contei uma experiência que eu tive. Qual podcast? Podcast, acho que foi o Trendcast, do Pedro Bonfim. E eu fui lá, e eu tinha 2.300 seguidores, o podcast, eu não estou enganado, tinha 500 seguidores, 2.000, não sei, não lembro. E um corte do dia pra noite, acho que pegou 60 milhões. Caramba. Aí começou a ganhar seguidor. Comecei a ganhar seguidor. De 2.300 seguidores, na semana eu bati 100 mil. E eu comecei a postar uma série de vídeos e tal, tudo. E começou a crescer de uma forma muito rápida. Aí aumentou também os convites, né? Muito convite para pregar no Brasil fora. Tanto que hoje eu prego quase todos os dias eu prego. Então, assim... hoje você vai pregar em algum lugar? Amanhã... Hoje eu vou pregar, amanhã eu prego. O que você entende por esse negócio de tocar no ungido? Se você não concorda, já é tocar no ungido? Você acha que é assim? Não. Primeiro que eu não falei nesse sentido de crítica. Eu te criticar, não tô tocando na unção, cara. Não tô tocando na unção. Eu quero tocar na unção e querer matar. É isso aí. Entendeu? Não, ele não vai pregar, não. Ele não pode pregar. Isso daí é a mesma historinha de Davi com Saul. Davi teve Saul nas mãos.
E ele disse, longe de mim tocar no ungido do quê? Do Senhor. Porque o ungido do Senhor é problema do Senhor. Antes de eu ir pro culto, falei, pô, pastor, cara, eu tô sem uma mensagem para hoje. Tô querendo uma mensagem. Ele, Miguel, Gênesis 22. A gente ficou 1 hora no telefone e ele escreveu. Falando de Gênesis 22. Gênesis 22. Escrevi e tal. Cheguei no culto, preguei a mensagem, depois liguei para ele. Pastor, foi uma benção, a mensagem é mesmo, Miguel. Não sei o quê. Miguel, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi um comentário, tal. Ele sempre fala comentário. Miguel, eu vi um comentário. E, cara, você pode melhorar. Quer dizer, então, para pregar, é só pedir para alguém a mensagem, né? Porque estava sem mensagem, ao invés de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, consagrar, jejuar, é só pedir para alguém, não importa quem seja. Por exemplo, eu não concordo com alguma coisa que você falou, mas eu posso falar assim, Eu Miguel, entendo cara, o que é hype. Vai por aqui, vai por ali e tal. Você tá chamando de hype o tempo todo e que é o cara que quer Ibope. Quer Ibope. Eu entendo o que é hype. Tá? Eu entendo o que é hype. É caras que, assim, é absurdo. Por exemplo, postaram esses dias uma foto minha numa live, né, que eu tava fazendo, tava cansado, coloquei a mão assim, ó. O cara tirou print e recortou. Miguel Oliveira vai parar de pregar. Cara, isso é absurdo. Só a pose. Você só fez a pose e aí o cara já... Isso é um absurdo. Então, assim, é o cara que quer hype. Olha, eu quero tá ensinando, tal, esses dias o cara pegou. Eu quero tá te ensinando, Miguel. Eu quero tá não sei o quê. O cara tava com 10 mil seguidores. Fez o vídeo, deu 1 milhão. O cara passou pra 30 mil seguidores. Só por falar. Já pensou se eu cair na live desse cara? Então, assim, eu vou sentar, vou aprender com gente séria. Que é o pastor Eliseu, que é o meu pastor. Que é o meu pastor que tem... Então alguém que tem menos seguidor que ele não pode sentar com ele para ensiná-lo. Mas aí alguém que tem mais seguidor que ele pode. Então no caso o pastor Eliseu tem 3 milhões de seguidores, né? E se você ainda não me segue, esse é meu Instagram, tá bom? pr.gideonelima. Eu não sigo ele, tá aqui, ó. Eliseu Rodrigues. É isso mesmo, 3.1, né? 3 milhões 130 428. Ele tem 1 milhão 126 731. Portanto, o Eliseu Rodrigues pode. Você vê a mentalidade, né? A informação que eu tenho que te passar até o final do vídeo retrata tudo isso aqui que nós estamos falando. Vou aprender com o meu pastor presente, vou aprender com o pastor Eliseu. Então vou aprender. O pastor dele tá certo. Na verdade, quem deveria corrigi-lo, quem deveria orientá-lo, exortá-lo, era o pastor dele. Me desculpa dizer, mas se alguém de fora está precisando exortá-lo, porque o pastor dele está falhando em alguma coisa. Também é difícil acreditar em... Eu não estou dizendo que ele é mentiroso, mas dado as coisas que eu particularmente já levantei, é difícil. É difícil. E a própria fala dele aqui reitera o que ele já... que eu já desconfiei no último vídeo. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui o card e você assiste lá. Que o meu entendimento é que ele é um novo convertido. Você tá com 14 anos, você pensa em fazer teologia? Cara, ao contrário de muitas pessoas, eu já tenho uma ideia sobre o que é teologia. Muita gente que me coisa não tem nem sobre ideia do que é isso. Mas, assim, claro que eu não tenho curso. Não tenho ainda, né? Chamado diploma. Mas eu tenho o básico sobre o que é teologia. Resumindo, teologia. A palavra tel significa Deus, logia, estudo. Dentro da teologia, bibliologia, gelologia, cristologia, pneumatologia, escatologia. A pergunta é se ele pretende estudar. Ele está mostrando que ele conhece. A gente tem um estudo sobre a Bíblia Sagrada. Então, sobre a teologia eu tenho uns entendimentos. Não tenho tanto como eu queria ter, mas eu tenho entendimento porque eu estudo muito. Me aprofundo muito sobre a palavra. Inclusive, eu tenho ideias até para textos polêmicos, né?
Não, e minha pergunta Então- é se você pretende estudar, pergunta. Com pegar um certeza, curso com sério e certeza, falar assim, mano, com chegou- certeza. agora você está muito jovem, mas quando você sei lá, Se 18, possível, 20 até um anos, doutorado. então você pensa em Com uma certeza. formação A Bíblia diz teológica. crescer na graça e no conhecimento. Se hoje o conhecimento é teologia, então até um doutorado, mestrado, sei lá, vou fazer com toda certeza. O pastor César perguntou para ele sobre a questão da se ele e que ele acha, né? Comparar ele com a Vitória Souza. E ele disse que é a mesma coisa que comparar Jesus com Beelzebul. Não chamando a Vitória Souza de Beelzebul, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo ele. Então, exatamente. Está repreendido, em nome de Jesus. Eu só tô falando, só tô dando uma hipótese. A Vitória é minha amiga. Eu tenho contato dela, converso com ela. E assim, cara, é uma menina que tá na estrada já faz um tempo. Prega, de fato, eu não vejo motivo. As pessoas falam sobre a analogia dela. A garrafa de água, o iPhone, mas eu não vejo motivo para tanta. O vídeo em questão que ele fala que fez ele estourar foi esse aqui, no podcast. Na verdade, esse aqui é um corte, né? Esse aqui é um corte. Eu nem procurei o original, mas tá aqui o corte. Onde ele fala que ele era um tapa-buraco. Ó. Aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim: só se você for de suporte de água pro pregador, porque você não é o pregador. Eu não sentei no altar, não deixaram subir. E o pastor falou no microfone, falou assim: irmãos, hoje a gente não vai ter um pregador, mas vai dar pra tampar o buraco. Eu subi no altar quebrado, destruído, e Deus gritou na minha alma: desde a sua infância eu já lidei com o profeta das nações. Passagem de Jeremias. E foi isso que eu preguei. E naquele dia, um homem que estava há 2 anos sem andar, quebrou 4 ossos da perna, ele soltou as muletas para os 2 lados do corredor da igreja e saiu correndo. Se eu não estou enganado, foi 36 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Deu 15 minutos, eu dei o microfone na mão, o pastor, a igreja pegando fogo. O pastor pegou e falou assim: não, continua. Eu peguei e falei assim: não, pastor, é para tampar o buraco. Tá. Gente, sabe o que eu acho? Eu acho que existe um negócio chamado infoproduto no marketing digital. Eu não posso afirmar que ele faz parte disso, mas tudo indica. Nós estamos vivendo um momento, inclusive numa entrevista que ele deu em um certo podcast, que o rapaz em questão disse que o trabalho dele era esse, viralizar as pessoas. Perguntas que se tornassem virais e aí com essa viralização se torna um produto. Então ele foi no podcast, fez um testemunho impactante, tanto esse do tapa-buraco como o testemunho dele viralizou aí, caiu nas redes, e alguém está ganhando por trás disso. Após ele viralizar, ele começou a viajar muito. E após isso, uma agência recém-criada está agenciando ele. Eu acredito na transformação do Miguel Oliveira. Eu acredito que ele pode se transformar uma bomba, como eu já falei no primeiro vídeo. Se você não assistiu ainda, volta lá. Vai estar aqui nos cards, no primeiro link da descrição. E você vai ver que lá eu levantei questões muito relevantes. Ou no final desse vídeo eu vou botar na tela final e você clica lá. Então, eu tenho quase convicção, não é uma calúnia, com base nas pesquisas que eu fiz, que infelizmente esse rapaz ele é um produto, tá bom? Ele é um produto. Viralizou após uma participação no podcast e cá entre nós. São poucos os podcasts, como esse aqui, por exemplo, que não é um podcast, esse da entrevista do pastor César Cavalcante, mas só vai para aí gente relevante, gente famosa, ou alguém que como ele usou a palavra do pastor César Cavalcante, alguém que está no Ibope, ou no linguajar do menino, está no hype. Então aproveita-se a influência, o hype, e então eles chamam para uma conversa. E por outro lado, nós temos esse outro segmento que o objetivo é promover. Ao invés de o convidado receber um certo valor para participar, o convidado tem que pagar para participar, para se promover. E depois desse evento,
é que ele explodiu. Se você acompanhar lá o Instagram dele, que eu rodei todinho o Instagram dele, você vai observar que foi justamente após essa participação no podcast que ele viralizou de fato. Então essa fala dele é verdadeira. Então, gente, é isso. Eu peço a você que ore pelo Miguel Oliveira. Meu objetivo aqui é trazer sempre a reflexão, nós possamos tomar cuidado com nossos filhos, né, ensinar o que é certo para os nossos filhos. Tomar muito cuidado para não confundir ministério com infoproduto. Gente, Deus abençoe.